Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thiago Charme, do canal Tubo Aulas, professor de língua portuguesa, e nessa semana aí de vestibulares nós vamos aí trabalhar alguns conteúdos aí que mais caem na prova da Federal do Rio Grande do Sul, a famosa URGS. Na língua portuguesa, diferentemente do que acontece no Enem, nos vestibulares de uma forma geral, os conteúdos de português são bastante gramaticais. Só que essa gramática ela é contextualizada de uma outra maneira, realmente dentro do texto. Então, é importante que vocês, agora falando um pouquinho desses conteúdos depois ali, para vocês que vocês se atentem bastante, porque quando cair alguma questão gramatical, vocês vão ter, principalmente, que retomar o texto que foi dado na prova para que vocês localizem ali enfim, a classe gramatical ou a função sintática, coisas desse sentido, certo? Então, eu separei para vocês aqui nessa aula, 5 dos conteúdos que mais são abordados, que mais caem, que sempre cai aí no vestibular da URGS. E o primeiro deles aqui, vou deixar para vocês, é interpretação de texto. Bom, interpretação de texto, qualquer concurso, qualquer vestibular vai dar ênfase, vai cair em interpretação de texto. Então, o que é importante saber para interpretar de forma efetiva aí um texto? O primeiro deles é criar o hábito de leitura. Então, se vocês são daqueles que não costumam ler muito, bom, já deixa isso de lado, porque aqui tem que ler, gente. Tem que criar este hábito de leitura. Primeiro, o vestibular da URGS tem literatura. Então, existem os livros, as leituras obrigatórias. Então, é preciso já se atentar para isso. E outra, qualquer disciplina, pessoal, qualquer disciplina vai ser exigido de vocês que interpretem as questões. Não adianta vocês quererem, no meio da prova, não entenderam uma questão, vão lá levantar para o fiscal e dizer, pode explicar para mim essa questão aqui, o que é para fazer? Ferrou, né? Ferrou. Melhor largar fora ou baixar a cabeça, se encolher ali no cantinho, porque não, gente. Saber interpretar o enunciado também faz parte da questão. Porque para vocês resolverem a questão, vocês têm que saber o que está sendo solicitado nela. Então, tem que tomar muita atenção nesse quesito aí, tá? Para interpretar texto, então, vocês precisam ler, tá? O que mais? Ficar atento a todos os elementos gráficos, desde palavras que estejam grifadas, em negrito, destacadas aí, ou em itálico, sublinhadas, que às vezes vem, palavras sublinhadas, ficar atento a isso, até mesmo a fonte de onde o texto foi tirado. Então, se vier alguma tirinha, algum outro texto extraído de uma notícia, enfim, ou o próprio texto, trazido para a interpretação nele, ficar atento aí a esses elementos gráficos também é bastante importante, tá? Agora, o que eu costumo sempre falar, pessoal, ative seu conhecimento de mundo, principalmente para a produção da redação. Então, o que é ativar conhecimento do mundo? Quando vocês conhecem muitas coisas, e não digo dominar 100%, mas pelo menos assim, entender de diversos assuntos, de vários ramos de assunto, vai ficar muito mais fácil para vocês conseguirem interagir com o texto que vocês estão lendo. Então é importante essa parte de conseguir ler algo de um estilo, ler um outro jornal, ler como as notícias são colocadas na internet, leia memes também, divirta-se também, assista, uma peça de teatro, stand-up, assista filmes, assista séries, conheça o mundo em que vocês estão vivendo. E isso eu cada vez mais digo para os meus alunos, Ter conhecimento de mundo é tudo, principalmente para poder interpretar um texto ou produzir um texto aí, certo? Contextualizar sempre, contextualize sempre o texto de vocês. Então,
Sempre que vocês tiverem, por exemplo, vira uma palavra lá no texto que vocês desconhecem, né? Não entenderam bem aquela palavra. Bom, não interrompam o texto nesse momento. Isso serve para as leituras que vocês estiverem praticando no momento de estudo de vocês. Isso. Então, assim, se vocês encontrarem uma palavra que vocês desconhecem, deixem passar por enquanto, naquele momento, não vão correndo para o dicionário lá e procurar o significado dela. Sabe por quê? Porque essa palavra pode estar inserida no contexto. E aí fica importante aí vocês contextualizarem isso, colocar essa palavra dentro do que está acontecendo ali. O que vai acontecer com os conteúdos gramaticais mesmo que aparecerem na prova. Eles vão ser contextualizados. Então, por isso que vocês muitas vezes vão ser redirecionados para o texto que vocês já leram, para poder identificar a resposta de uma questão gramatical. Então, sempre contextualizem, tá? Encontrou uma palavra que tiveram dificuldade de entender, deixa passar, deixa vocês entenderem através do contexto e depois retomem ela, grifem ela para poder aí fazer a interpretação correta, certo? Reconheça as palavras-chave, e isso também é muito importante. Essas palavras, o que acontece? Vocês vão perceber o assunto, né? O tema do texto que vocês estão lendo, a abordagem dele, porque muitas vezes essas palavras elas se repetem, elas não se repetem, mas são do mesmo grupo, são da mesma temática. Então isso faz com que vocês interajam de uma maneira mais eficiente aí no texto de vocês. Então não esqueçam de localizar palavras-chave aí que são extremamente importantes para a compreensão aí do texto de vocês. Então, assim, fiquem muito atentos ao que a prova, né, ao que está sendo pedido aí no enunciado, porque nas questões da URGS, ora as questões elas exigem que vocês retomem no texto e localizem lá a resposta de vocês em alguma linha do texto, por isso que voltando aí para as questões gramaticais, se for uma questão de gramática no texto, de morfologia, vamos supor, que ela vai mostrar um trecho do texto, né? E a linha, logo depois ela mostra a linha desse trecho para fazer com que vocês retomem lá para o texto, para aquela linha e contextualizem naquela linha ali e para poder encontrar a resposta para a questão. Só que além disso, as questões da URGS também elas podem exigir que vocês localizem a ideia, né, consigam compreender qual é a ideia central do texto. E aí sim, quando eu solicito para vocês a ideia central do texto, é muito importante que vocês ativem todos esses conhecimentos, tudo que vocês sabem e realmente façam uma leitura bem eficiente aí do texto. Quando eu falo em leitura eficiente, é para que vocês leiam com atenção a primeira vez e na segunda leitura, vocês principalmente tentem fazer essa leitura por partes, né? Separem cada parágrafo aí e tentem localizar a ideia principal de cada parágrafo para depois conseguirem a ideia geral, essa ideia total aí do texto que vocês estão lendo, do texto que vocês estão interpretando, tá certo? Eu costumo dizer também que a curiosidade é a mãe da sabedoria, tá? Por quê, gente? Quando vocês estiverem estudando, no momento de estudos de vocês, eu falei para vocês, façam uma leitura, passem os olhos no texto, contextualizem, não procurem imediatamente a palavra no dicionário. Depois que faz esse processo, vocês têm que ativar essa curiosidade de alguma forma, né? Se viram aquela palavra, não sabiam, contextualizaram, mas imediatamente vão correndo para ver qual é a definição dela, até porque ela pode ser inserida aí em outros contextos. Então, ativem sejam curiosos, pessoal, né? Outra, desconfiem de tudo que vocês estão lendo, sempre duvidem daquilo que vocês estão lendo, porque vai fazer com que vocês ativem o momento de vocês para levantar hipóteses, para poder fazer inferências, né? E tudo isso é necessário no momento que vocês estão fazendo a leitura. Então, pratiquem muito, muito, muito todas essas questões aí, todos esses pontos aí para interpretação de texto, tá certo? Agora, as palavras destoa, exceto, certo, errada, única e muitas outras palavras, fiquem bastante atentos a essas palavras.
certo? Porque normalmente são essas palavras aí que acabam confundindo a compreensão dos enunciados. Então, fiquem atentos quando remeterem essas palavras, tiver essas palavras aí nos enunciados. Beleza? Vamos ao próximo ponto, então. Falamos então de interpretação de texto, vamos ver aí um outro ponto que cai bastante na prova da Federal do Rio Grande do Sul, da URGS. Crase, regência e pronome relativo, tá? Antes de entendermos a crase, que vai nos levar principalmente a entender a regência, eu quero que vocês saibam de uma vez por todas que a crase se trata de a junção aí de um artigo mais uma preposição. Se você não sabe, né, o artigo é aquela palavra que antecede o substantivo, ele vai ter a possibilidade de definir ou indefinir esse substantivo e também vai ter a possibilidade de dizer se esse substantivo está no masculino, no feminino, se está no singular ou no plural. Isso é o artigo. A preposição, ela tem aquela função, né, de fazer, de relacionar, de fazer de estabelecer essa relação aí de sentido e de dependência entre palavras e entre orações. Então, a função, o real trabalho que a preposição tem no texto é de extrema importância. Por isso que tem que ficar bem atento na função, no qual o sentido daquela preposição para ela estar sendo usada ali, tá? No nosso caso aqui, falando de crase, primeiramente, né, vai nos interessar agora somente a preposição a. Então, com a junção do artigo a mais a preposição a, nós temos a criação da crase. Mas agora, o que incomoda muita gente é quando usar, quando não usar. Nós vamos começar falando quando não usar a crase, tá? Então, quando não usar a crase. Vamos ver aí. Então vamos lá para quando não usar crase. Pega aí sua caneta, pega o seu caderninho, bloquinho, qualquer coisa aí, anota, gente, anota. E eu vou jogando na tela aí para vocês esses usos aí, beleza? O primeiro então aí, ó, antes de masculino, antes de palavras do masculino, não usa crase. Já deixo aí de começo que é para não dar problema mais aí para vocês, tá? Então aí, por exemplo, ó, caminhava a passo largo. Né? Passo, então, é um substantivo, é um nome no masculino, né? Então, o a que está ali antes não vai crase, certo? Antes de verbo também não usamos a crase, né? Por exemplo, aí, ela está disposta a falar. Então, não usamos crase antes de verbo. Antes de determinados pronomes, alguns pronomes aí que... Eu digo determinados porque tem alguns pronomes que pode usar, né, e que exigem também usar aí a preposição, a crase, tá? Mas aqui alguns que não vão poder utilizar, tá, gente? Então, por exemplo, pronome pessoal, né? Eu não uso antes de pronome pessoal. Alguns pronomes demonstrativos eu também não vou utilizar. Então vejam só aí, ó. Eu me referi a esta menina. Eu falei a ela. Esse a ela ou a esta, nenhum desses dois as aí vai crase, certo? Por mais que a palavra que tem depois é feminina, que eu já sei que vocês estão aí, né, pensando, não, é pronome pessoal e o outro ali pronome demonstrativo. Então, alguns aí pronomes não posso utilizar crase antes, certo? Porque, olha só, antes de pronome de tratamento também eu não utilizo crase, né? Então, ali, dirige-me a vossa senhoria, né? Então, vossa senhoria é um pronome de tratamento, eu não utilizo. Porém, e aí é que vem a matança, né? As exceções. Há 3 pronomes de tratamento que aceitam o artigo. Então, e por esse motivo, vai haver crase, que é o caso de senhora, senhorita e dona. Esses 3 pronomes de tratamento aceitam o uso da crase, certo? Então aí, por exemplo, ó, dirija-me a senhorita. Então esse senhorita, ele aceita, né, a presença do artigo. Então se eu tenho um artigo, dirija-me a, quem se dirige a alguém,
né? Então, o verbo dirigir, ele exige a preposição. Porém, no caso de, nós temos ali então senhorita, né? Ela aceita que vá o artigo antes de senhorita, que é um pronome de tratamento, então a junção de dois eu tenho a crase. Beleza? Com as expressões formadas, eu não uso também com as palavras repetidas, né? Expressões que são formadas por palavras repetidas. Por exemplo, ponta a ponta, né? Venceu de ponta a ponta. Então, essas palavras repetidas, ponta a ponta é uma expressão, e aí tem palavras repetidas, eu não utilizo esse A aí, não vai com crase, certo? Antes de nome de cidade também não uso crase, antes de nome de cidades. Quando tiver só o nome da cidade, eu não vou usar crase, certo? Então, por exemplo, cheguei a Curitiba. Então, este A não vai crase. Curitiba é uma cidade, então eu não vou usar crase. A não ser, olha só, isso dá para anotar e marcar bem aí, ó. A não ser que essa cidade esteja determinada de alguma forma por um adjunto adnominal. Por exemplo, cheguei a Curitiba dos Pinheirais. Então esse dos Pinheirais é um adjunto adnominal, porque ele está qualificando, né, tá determinando aí a cidade Curitiba. Então, neste caso, eu uso a crase. Se a cidade estiver sozinha, não estiver determinada, só a cidade, não vai crase. Agora, se ela estiver determinada com o adjunto adnominal, eu uso a crase. Entendido aí? Anotado? Para a próxima, então. Quando este A, né, quando este A que você estiver em dúvida se vai crase ou não, estiver antes de uma palavra no plural, não vai crase. E isso, se eu tiver esse A aí, né, e eu estou na dúvida lá, será que vai crase ou não vai? A palavra que vem depois, verifica também se essa palavra que vem depois deste A está no plural. Se estiver no plural, não vai crase. Olha só. Ela contou a pessoas estranhas. Olhem só este A e olhem a palavrinha que vem depois deste A. É uma palavra no plural, pessoas. Então, se está no plural, este A não vai crase, tá? Agora, se este A estiver com S e a palavra seguinte estiver no plural, aí pode usar a crase tranquilamente. Agora, essa palavra que vem depois, ela tem que ser uma palavra feminina, tá? Então, por exemplo, ó, ela contou as pessoas estranhas. Então, ela contou as pessoas. Aí eu posso utilizar a crase porque eu tenho a preposição e aí pessoas tem o artigo as aí também, certo? Então, neste caso, eu uso crase. Agora, se for só o A e a palavra que vier depois ali estiver no plural, eu não uso crase. Entendido? Vamos para a próxima. É muito bom falar quando não usar a crase, né? Mas temos que falar quando sempre ocorre a nossa crase aqui. Então, ocorre crase sempre na indicação de horas pontuais, tá? De horas que forem pontuais. No caso aí, ó, às 4 horas chegamos. Então, às 4 horas, né? Então, esse as aí vai com crase, tá? Então, tem a crase aí, porque é hora pontual. 4 horas chegamos, tá bom? Nas expressões a moda de e a maneira de, mesmo que essas expressões estiverem suprimidas, elas não estiverem aparecendo, mas forem implícitas, eu entender, eu ativar o meu conhecimento de mundo e perceber que ali existem essas expressões, tá? Então, no caso, ó, escreve a Machado. Aí vai dizer, não pode crase, porque Machado tá no masculino, né? E é nome próprio e não pode crase. Sem piti, né, gente? Sem piti. Olha o que eu falei para vocês. Eu estou dizendo aí nessa frase que escreve a maneira de Machado de Assis. A maneira de Machado. É a maneira que eu escrevo. Ela não aparece, mas é dessa forma que eu estou me referindo. Por esse motivo, eu vou usar a crase neste caso.
tá certo? Mas tem que dar esse sentido, tá? A maneira de, a moda de, ok? Nas expressões adverbiais femininas, aquelas que remetem aí ao verbo, né? Circunstância, de tempo, de lugar, de modo. Então, por exemplo, chegaremos à noite, caminhavam às pressas. Então, todas essas expressões, à noite, às pressas, tudo são circunstâncias, né? São expressões adverbiais e são femininas. Neste caso, eu uso a crase também. Agora, olha só, existem casos especiais aí da crase que é importante tomar atenção, tá? E sempre cai, inclusive, na prova, tá? No caso da palavra casa, a palavra casa, quando a gente estiver se referindo ao lar, ao local onde a gente vive, né? À nossa residência, quando a gente estiver se referindo a isso, não uso crase, tá? Agora, no caso de eu determinar essa casa, eu vou usar crase. Assim, volto a casa cedo. Esse cedo é uma circunstância, ele não está determinando que casa é essa, de quem é essa casa. Então, volto a casa cedo, não vai crase, tá? Volto a. Então, é uma preposição, mas não vai crase, mesmo que a palavra casa esteja no feminino, tá? Não vai crase, porque é a palavra crase, a palavra casa no sentido de residência, de lar. Agora, quando essa casa estiver determinada por um adjunto adnominal, aí, meus queridos, podem colocar a crase à vontade. Por exemplo, vou à casa dos meus avós. Aí, como eu estou dizendo que é dos avós, eu estou determinando através de um adjunto adnominal, eu tenho uma crase aí, tá certo? Então, peguem essa dica aí, bem fácil, tá? Que é um caso especial. Outro caso especial é da palavra terra. Palavra terra, quando eu estiver me referindo a chão firme, né? A terra mesmo, onde a gente pisa, eu não uso crase. Por exemplo, já chegaram à terra. Então, esse terra, né? Já chegaram à terra, então não tem crase. Eu não uso crase, porque eu estou me referindo ao chão, né? Terra firme, é isso que eu estou me referindo. Agora, se esta terra estiver determinada, né? Com essa determinação, ela permite que eu coloque um artigo antes, eu vou ter uma crase, porque eu tenho a preposição mais o artigo e aí eu formo a crase. Por exemplo, chegamos à terra dos meus bisavós. Então, esse dos meus bisavós é uma determinação que eu estou dando aí para essa terra. Eu estou determinando que terra é essa. Não é qualquer terra, né? Eu estou falando de um lugar aí. Então, neste caso, vai crase. Beleza? Pegaram aí? Captaram bem? Alguns outros casos aí especiais, tá? Que é importante que vocês saibam como utilizar também. Crase antes de pronomes relativos, aí crase com pronome demonstrativo, aquele ou aqueles, aquela e aquilo, tomar cuidado também com esses usos aí. Crase depois da preposição até, né? Em alguns casos se usa, em outros não. Então, tomar atento nestes casos, tá? Então, olha só, a regra geral mesmo para o uso da crase é quando o termo anterior a ela exigir a preposição e o termo posterior a ela permitir aí aceitar o artigo a, tá? Então assim, o termo anterior ele tem que exigir o uso da preposição a, o termo posterior ele tem que aceitar aí, tem que permitir o artigo a. Então eu tenho a exigência da preposição a, e essa exigência vai partir do estudo da regência, tá? Então saber se essa palavra ela exige ou não, tá? A preposição a, e saber aí se a palavra que vier depois vai ser um nome, né? Que permite então o uso do artigo, tá? Só nesses casos que é a regra geral aí para o uso da crase, tá? Por exemplo, fui à cidade. O verbo ir exige essa preposição. Quem vai a algum lugar, né? Então, fui
a cidade. Então, cidade aí é uma palavra feminina, ok? Palavra é um nome, ok? Este nome eu posso utilizar um artigo tranquilamente, porque ele é um nome, né? Então eu posso colocar um artigo antes dele ali. E já que o verbo aí está exigindo a preposição a, então vai ter a preposição a ali, e a palavra que vem depois é uma palavra, um substantivo, que eu posso colocar um artigo, que ele aceita o artigo feminino a. Né? Então o que eu vou ter? A preposição a mais o artigo a, juntou, deu crase. É isso, tá? Agora olhem só essa outra. Conheço a cidade. Eu tenho a cidade também. Beleza. Ó, cidade continua sendo um nome, só que esse a é só artigo. Sabem por quê? Porque o verbo conhecer que está antes ali, ele não exige a preposição a. Se ele não exige a preposição a, eu só tenho um artigo, né? Que é o artigo a que está ali acompanhando a cidade. Tá certo? Então são casos diferentes aí. Por isso que é importante conhecer aí a transitividade verbal, né? Para saber aí a regência, né, dos verbos, se esses verbos exigem ou não preposição. E no caso da crase aqui, se exige a preposição a. Certo? Agora vejam só. Vou a Brasília. Vai crase ou não vai crase? Pensem aí. Para saber neste caso se aceita ou não o artigo aí, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos pensar assim, se aceita ou não a crase, né? Vamos fazer o seguinte. E aí vocês gravem isso para sempre, porque é sempre referente a localidades, né? Aos lugares onde eu vou e tal. Vou a tal lugar, será que eu coloco crase ou não coloco crase nesse a aí, tá? Então vamos pensar o seguinte, ó. Se vou a e volto da, crase a. Certo? Vou a, volto da, crase a. Se vou a e volto de, crase para quê? Gravaram isso? Então vejam só. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Então, quando acontecerem dessas localidades aí, elas vocês acharem que vocês vão usar o volto de, não vai crase. Se vocês usarem volto da, vai crase. Então vejam só, qual foi a pergunta que eu falei para vocês? Vou a Brasília, vai crase ou não vai? Volto da Brasília ou volto de Brasília? Volto de Brasília. Então, o vou a Brasília não tem crase, certo? Ó, vou à Bahia, vai crase ou não? Vou à Bahia, volto da Bahia, né? Então, volto da Bahia. Se eu volto da Bahia, então o vou à Bahia tem crase. Vou a Brasília, volto de Brasília, não tem crase. Vou à Itália, volto da Itália. Então, se eu vou à Itália, volto da Itália, este vou à Itália tem crase, tá? Vou a Roma, volto de Roma, então não vai aceitar a crase. Então não esqueçam, vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Dica de ouro essa, né? Próximo então. Deixando um pouco de lado então a crase agora e tomando atenção aqui para outro conteúdo que sempre cai na prova da URGS, pessoal, que é o deslocamento dos termos da oração. Então, para acontecer esse deslocamento de termos, vocês têm que ter conhecimento da ordem das frases, da ordem direta, tá? O que é a ordem direta? Sujeito mais verbo mais o complemento, tá? Que é o objeto direto, indireto, ou o predicativo, né? Mais o adjunto adverbial. Essa ordem direta vai fazer o que de vocês? Vai tomar outro conhecimento de vocês aí, que é o uso da vírgula, tá? Então vamos ver. Quando estiver na ordem direta, sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial, quando estiver lá no final da oração de vocês, não vai vírgula, tá? Sem vírgula. Agora, a ordem indireta, aí sim, o advérbio ele vai estar lá no início, ou vai estar no meio, o sujeito, né, se desloca também. Quando há esse deslocamento, o lugar do advérbio é lá no final,
para não haver vírgula. Quando esse advérbio ele vem para o começo ou para o meio da frase, ele se desloca do seu ponto natural, aí eu vou ter que separar esse advérbio aí por vírgula, tá? Esse adjunto adverbial, na verdade, né? Por vírgula. Então, o adjunto adverbial, quando estiver no final da frase, não vai vírgula. Quando esse adjunto adverbial estiver no meio ou no início da frase, aí eu vou colocar a vírgula para poder isolá-lo. Tá ok? O que cai também no vestibular da URGS é transposição do discurso direto e discurso indireto. Vocês sabem o que é isso? Primeiro, saber o que é discurso direto e indireto, tá? O discurso direto é quando o narrador ele não participa da fala dos personagens, ele não pode fazer a fala então ele vai transcrever de duas maneiras a fala dos personagens, que é através de travessão ou de aspas, tá? São as duas formas que eu consigo transcrever a fala de personagem num texto. Ok? Agora, o discurso indireto é quando o narrador toma posição, né? Ele toma posição lá e ele vai escrever com as próprias palavras aí o que aquele personagem ou aquela pessoa disse. É mais ou menos o que eu estar contando uma história de alguém que me contou. Alguém me contou alguma coisa, eu estou passando para uma outra pessoa o que aquela pessoa disse, tá? Então, isso parece ser simples, mas cai sempre na prova e tem que tomar cuidado aí, por quê? Porque a transposição, eu posso pensar de várias formas de como dizer tal coisa, tá? Mas existem posicionamentos ali, existem algumas palavras e alguns termos, alguns elementos aí dentro dessa transposição que eles vão precisar mudar daquela maneira e não de uma forma diferente, tá? Então a gente vai ver como fazer isso aqui, tá? Primeiro, mudança das pessoas do discurso. Então eu vou jogar aí na tela para vocês. O que vai acontecer? Primeira pessoa do discurso direto, ela vai se transformar na terceira pessoa do discurso indireto, no discurso indireto, tá? Então é mais ou menos assim, eu vou dizer para vocês. Como é no discurso direto, como vai ficar quando vocês fizerem transposição para o discurso indireto. Então, vejam só como fica. Quando a pessoa do discurso for a primeira, então, o eu vou usar na transposição o ele ou ela. Quando for o nós, eu vou usar na transposição o eles ou elas. E quando for o meu, eu vou usar o seu, tá? Então, essa transposição que eu faço de primeira para a terceira pessoa do discurso, tá? Se for a primeira do singular, usa a terceira do singular. Se for a primeira do plural, eu passo para terceira do plural, tá? Não posso esquecer disso, gente, tá? Então essa quando eu for mudar de pessoa do discurso. Agora, quando eu for mudar de tempo, tá? Os tempos verbais, quando eu for fazer essa mudança de tempos verbais, gente, atenção aqui, muita atenção. Peguem o caderno de vocês de novo, façam as anotações que tem para fazer e vejam isso que eu vou passar para vocês. Olhem na tela. Tempos verbais do indicativo. Olhem só. Do presente, eu vou passar para o pretérito imperfeito. Então, quando o verbo estiver no presente, lá no discurso direto, e eu tiver que passar para o discurso indireto, os verbos que estiverem, então, quando o verbo estiver no presente, eu passo ele para o pretérito imperfeito. Ok? Quando ele estiver no pretérito, se ele estiver no pretérito imperfeito no discurso direto, ele passa para o pretérito mais que perfeito no discurso indireto. Tá entendido? Tá tudo anotadinho aí, ó, só tomar nota. Se ele estiver no futuro do presente, ele vai passar para o discurso indireto para o futuro do pretérito. Então, tem que dar uma estudada aí nos tempos verbais aí, para ver. É essa fórmula que você vai fazer, tá? Quando eu tiver que transpor, né? Fazer essa transição do discurso direto para o discurso indireto, eu preciso tomar atento nessas palavras que vão precisar modificar.
Outros aí de mudança de tempo verbal, olha só. Os do modo subjuntivo, então, tá? Do presente e do futuro do subjuntivo, eu passo para o pretérito imperfeito, tá? Então, se estava no presente ou no futuro do subjuntivo, eu passo para o pretérito imperfeito, tá? No subjuntivo. Agora, quando os tempos verbais no imperativo, tá? Tiver no imperativo, vejam o que acontece. Se eles estiverem no imperativo, eu passo para o pretérito imperfeito do subjuntivo. Vou repetir, tá aí na tela, mas eu vou repetir, ó. Se está no imperativo, se o tempo verbal, os verbos estiverem no imperativo, na transposição para o discurso indireto, eu vou fazer essa transição para o pretérito do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá beleza? Tudo anotadinho na tela, tudo passado pro caderno. Vamos adiante então. Como fica aí a pontuação então das frases quando eu fizer essa transposição, tá? As frases interrogativas, exclamativas e imperativas passam para frases declarativas. Então, se no discurso direto eu tiver frases interrogativas, exclamativas e imperativas, eu vou passar para o discurso indireto na forma declarativa, ok? É só isso que vocês vão fazer com a pontuação, tá? Então, mudar a pontuação nesses casos aí. Algumas noções de tempo para essa transposição, tá? Se no discurso direto estiver ontem, eu vou passar para no dia anterior. Se no discurso direto estiver hoje, eu vou passar no discurso indireto para naquele dia. Se estiver amanhã, se essa palavra amanhã estiver no discurso direto, eu vou passar para o discurso indireto como no dia seguinte. Então, ontem no dia anterior, hoje naquele dia e amanhã no dia seguinte, tá? É o que eu estou falando, passando aí do direto para o discurso indireto. Outras noções aí mais agora de espaço, tá? Espaciais aí para vocês, ó. Do aqui eu mudo para o ali, o aí eu mudo para o lá, o este eu mudo para aquele, o esse também às vezes aparece, né? Eu mudo para aquele, o isto ou isso, né? Eu mudo para aquilo também. Então são algumas noções espaciais, tá? De espaço aí, do local onde os seres se encontram, tá? Vou mostrar um exemplo para vocês aqui, então, como faz essa transição, tá? Essa transposição aí do discurso direto pro indireto. Olha esse exemplo. Filha, isto tudo um dia será seu. Viram que isso é entre aspas, né? Então, é a fala real. Então, esse filha é o vocativo. Então, é a mãe que está falando com a filha, tá? Então, filha, isto tudo um dia será seu. Isso tudo um dia será seu. Beleza? Então temos... Se nós pegarmos todos aqueles passos, tá? Que eu mostrei para vocês agora anteriormente, de como fazer essa transposição, a gente vai ter o início basicamente igual, tá? Sempre nessas transposições. Então, por exemplo, vamos começar a frase assim, ó. A mãe disse à filha que... Agora vamos transcrever o que essa mãe disse de fato, tá? O que a gente tem que perceber? Tem 3 palavras aí que nós vamos ter que mudar. Uma que vai mostrar para vocês pronome, tá? Pronome não, noção de espaço. A outra que é de tempo verbal, tá? E a outra que é de pronome, né? Que vai mudar por causa da pessoa do discurso. Tá? Então, na pessoa do discurso muda, então eu também tenho que mudar aqui. Então, vamos lá. Eu tenho ali o isto muda para aquilo. O verbo será está no futuro do presente do indicativo. Para qual que eu vou mudar? Para o futuro do pretérito, como eu mostrei para vocês, tá? E o pronome seu vai mudar para dela, tá? Beleza? Seu
tá lá usando, né, como primeira pessoa, e aí o dela, terceira pessoa. Vamos lá? Então, a mãe disse à filha que um dia aquilo tudo seria dela. Captaram? Entenderam? Certinho aqui, fez a transposição, beleza, tranquilinho, não pode ter marcas de falas aqui, tá? Na URGS caiu eu vou pegar para vocês o ano passado, uma das questões da URGS que caíram o ano passado, que falava exatamente dessa transposição aí de discurso. Vamos ver? Aí na tela então para vocês, ó. Assinale a alternativa que realiza adequadamente a transposição para o discurso direto do trecho a seguir. Então o trecho que nós temos é o seguinte: para mim, esta é a melhor hora do dia, Emma disse voltando do quarto dos meninos. Tá? Então tá ali na linha do texto. Não vai precisar a gente ver a linha do texto porque ele só quer, a questão quer que vocês saibam, né, fazer a transposição para o discurso indireto. Se ele está dizendo que é para o discurso indireto, então obviamente que a frase está no discurso direto. E aí a gente percebe isso no discurso direto já com a presença do travessão no início, né, que marca aí a fala da personagem. Então vamos lá. A gente vendo tudo aquilo que vocês viram, certo? Vamos ver essas alternativas para saber exatamente qual delas que seria a alternativa correta e por que as outras não seriam alternativas para este caso aqui, tá? Então vamos lá, a gente tem que entender então nessa questão as mudanças que precisam ser feitas, tá? Então a gente tem que reparar o seguinte, aqui nós temos na frase que mudar nessa passagem aí, ó, as trocas de tempo verbal, troca de tempos verbais aí, então no caso nós temos a passagem do presente do indicativo para o pretérito imperfeito, tá? Então, como nós temos ali o verbo ser, né? O que tá ali do presente do indicativo, esse verbo tem que passar para o pretérito imperfeito do indicativo, tá certo? Mudança do pronome também. Então, o que vai acontecer as mudanças do pronome? Nós temos ali o pronome esta, então esta muda para aquela e o pronome mim, que muda para o ela, tá? Então, essas mudanças, elas precisam ser notadas aí, para poder responder corretamente. E se isso estiver bem nítido na cabeça de vocês, beleza, tá? As questões que caírem de transposição aí, de discurso, vão ser moleza aí para vocês. Então, vamos lá. Outra coisa que não pode ter na transposição para o discurso indireto é a presença de aspas ou travessão. Isso não pode ter, isso tem que eliminar, tá? Então vamos lá. Na letra A tem o seguinte: Emma disse, vírgula, voltando do quarto dos meninos, dois pontos, travessão. Aquela era a melhor hora do dia. Eliminou já aí, tá? Eliminamos aí já, porque tem o travessão lá no final, tá? Eu posso dizer de outras formas, mas eu coloquei o travessão lá, então já esqueço o resto. Vamos lá. A B. Voltando do quarto dos meninos, Emma disse que, para ela, aquela era a melhor hora do dia. E aí, gente? Sabe por que tá certa essa? O que a gente tem que fazer, tá? Primeiro, o verbo que eu falei para vocês, o tempo verbal, tá? O verbo ser muda para o pretérito imperfeito do indicativo. E aí, o verbo ser vira era. Tá? Olha o que acontece aqui, ó. Voltando do quarto dos meninos, tem um termo deslocado, tá? Então, tá ali separado por vírgula, tá? Emma disse que, vírgula, para ela, para quem? Para Emma, né? Para ela, porque ela diz, ó, o mim, então o mim, ele tem que mudar pro ela. Então, para ela, aquela, porque ela tinha dito, ó, esta, né? Então, esta muda para aquela. Aquela era a melhor hora do dia, tá? Então, aí tá certinho. Tem travessão aí? Não tem? Não tem aspas também. Olhem só o que acontece na C. Voltando do quarto dos meninos, Emma disse, dois pontos, para mim, esta é a melhor hora do dia. Não, discurso indireto, tá? Não tem essas
não tem essas marcações. Ali tá a fala dela, né? Só tá sem travessão, mas é a fala dela ali, não tem a mudança. Emma disse que aquela, para ela, foi a melhor hora do dia, voltando do quarto dos meninos. Não, também tá toda trocada aí, não é foi, né? Não é foi, era. Eu tenho que mudar o presente do indicativo para o pretérito imperfeito do indicativo, tá? Ao voltar do quarto dos meninos, Emma disse ser-lhe esta a melhor hora do dia. Aquele li aí, ele tá incorreto, tá? Então tá certo. Então, letra B, faça a transposição. Se vocês anotaram, fizeram todas aquelas anotações ali, vão tirar de letra também. Certinho? Então, o que mais eu quero que vocês tenham atenção, que pode cair, que vai cair, né? Que costuma cair na prova da URGS, é os nexos oracionais, né? Principalmente as conjunções de causa, de explicação, veio de conclusão, de finalidade, ver outras ideias aí dessas conjunções que caem muito, as adversativas, né? As que tem aí a ideia de oposição, essas também caem bastante. Então, os nexos oracionais, eles caem bastante, principalmente aí as conjunções nessas questões, tá? Nas questões aí da prova mesmo. Então, ele vai ter lá uma questão que vai mostrar para vocês um trecho da prova, do texto que vocês leram, e aí vocês vão voltar para esse texto para identificar qual é a ideia que aquela palavra está dando ali para aquela frase, tá? Qual é o sentido, né, que ela está dando ali para aquela frase, para aquela oração que estiver ali no texto. Beleza? Então, nos nexos oracionais também aí cai bastante na prova da URGS. O que também pode cair aí, acentuação, eu falei de crase, né, para vocês, alguns fenômenos fonéticos aí pode ser que caia também. Eu fico esperando sempre figuras de linguagem, vezes que outra cai figuras de linguagem, homônimos e parônimos caem também, né, mas vez que outra cai aí. O que dificilmente cai na prova da URGS, no vestibular da URGS, são funções da linguagem e gêneros textuais, porque trata muito de oralidade, trata muito de linguagem, que não é muito o chão do vestibular da URGS. A URGS ela trabalha questões muito mais gramaticais, muito mais de norma culta, sem muito esses posicionamentos aí de interação e de outras possibilidades de comunicação, tá? Pode ser aí que caia, como já caiu uma ou outra vez aí já, mas eu digo assim que é difícil cair questões de funções de linguagem e de gêneros textuais, tá? É mais fácil cair figuras de linguagem e não funções, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi bastante coisa, foi um tempo enorme aqui que eu fiquei com vocês, mas foi uma delícia, foi muito bacana estar aqui. O que eu desejo para vocês, meus queridos? Eu desejo que vocês tenham bastante brilho aí na mente de vocês, que vocês consigam se concentrar e manter aí o plano de estudos de vocês e alcancem aí as metas de vocês e realizem seus sonhos cada vez mais. Tá certo? Essa é a minha mensagem, professor Thiago. Então, não esqueçam de conhecer meu trabalho aí nas redes sociais. Beleza? Uma boa prova para vocês, então. Fui!